Fala galera do YouTube, beleza? Bom, estamos aí para trazer para vocês hoje os testes da nova linha de CPU Coolers da PCIe. A PCIe no ano passado a gente falou para vocês que estava vindo com novos produtos para o Brasil, ia trazer algumas novidades, inclusive em parceria com a Bishar Informática, algumas delas vocês já viram aí, e agora a gente está podendo ver aí a nova linha de CPU Coolers deles, que é um novo investimento aí que a PCIe está procurando dentro do Brasil, tá? Essa série aqui, né, de CPU Coolers é batizada como 0K, então ela vai desde o Z1 até o Z5, pulando entre o Z3, Z4 e o Z2, né? Esse modelo aqui em específico que é o Z2, a gente está só com o azul aqui na bancada, ó. Mas lá atrás, vocês podem ver, lá tem o vermelho, tá? Então ele tem duas opções de LED, tem o azul ou o vermelho. Depois a gente menciona mais e sai em detalhes para vocês. Vamos começar aqui para mostrar para vocês pelo 0KZ1, tá? Que é o mais custo-benefício, o mais simples, tá na faixa de R$ 79,00 no nosso site, os links estão lá na descrição de todos os CPU Coolers. Os heat sinks deles são prateados, é o que tem os menores heat pipes aqui, né? Se a gente for ver, são duas heat pipes de cobre que vão correr aqui, né, por todos esses heat sinks e chegar lá embaixo em contato com o dissipador. Ela é chapeadinha ali, ó, então ela entra em contato diretamente com o processador. Ele não precisa daquela pranchinha embaixo, tá? Aquela backplate na parte de trás da placa-mãe para você poder fazer os encaixes com o processador. O kit de instalação dele é todo pela parte de cima da placa-mãe. Acho que dá para vocês aí, eu devo ter deixado uma imagem para vocês. E você faz a fixação com essas presilhas aqui laterais. Então é um CPU Cooler que é bem fácil de instalar mesmo, né, como todos aí os outros modelos aí da PCIe, né, que também são bem fáceis de instalar. Mas esses com presilhas aqui particularmente é bem fácil. É basicamente aquele sistema que você tem em Coolers Box da AMD, né, que você chega aqui, prende um lado e força o outro para baixo e encaixa. Tá feito. A instalação está toda montada. O Z1 particularmente ele já vem com pasta térmica pré-instalada, então você não precisa instalar, passar uma pasta térmica extra ali, ele já vem com a pasta térmica pré-aplicada, só chega na tua casa, pode instalar e fazer o encaixe certinho. Ventoinha de 80mm que acompanha esse CPU Cooler, é essa ventoinha aqui que vocês estão vendo, e acredito que ele vai ter um ótimo desempenho aí, tá? Jogo de presilhas aqui para encaixe de ventoinha, ele vem só com jogo de presilhas, que é esse que está segurando essa ventoinha aqui, que é sem LED, da própria PCIe. Se ele tivesse mais um jogo de presilhas, vocês poderiam fixar mais uma ventoinha aqui na parte de trás, tá? Mas esse particularmente não vem, talvez você comprando separadamente. Agora indo aqui pro 0KZ2, tá? Esse aqui seria o CPU Cooler segundo da ordem de preço, do mais barato pro mais caro da PCIe. A gente pode ver aqui em comparação, ó, que ele é um pouco maior, acho que tá dando pra vocês aí, ó. Ele é pouca coisa maior do que o modelo Z1, né, na parte dos heatsinks e também na ventoinha. Esse aqui ele acompanha uma ventoinha de 92mm, os heatsinks são poucos maiores, então a gente vê que tem um pouco mais de dissipação, né, na parte do cooler mesmo. A ventoinha, como eu já falei, é um pouco maior também. Heat pipes são duas também, que atravessam, elas vão até lá embaixo do teu CPU Cooler. Chegam ali na parte da dissipação embaixo, onde é cortado aqui, ó, entra em contato direto com o seu processador, vem com pasta térmica pré-aplicada, então não precisa de pasta térmica extra, não precisa ter algum outro material para aplicar junto, e o kit de instalação também é aquele mesmo sistema semelhante ao da AMD. Você só chega aqui e encaixa com as presilhas, você não precisa ter aquele backplate na parte de baixo da placa-mãe. É bem fácil a instalação, você pode fazer com dentro do seu próprio gabinete, não precisa nem remover ele para poder fazer a instalação do CPU Cooler. Esse aqui também, ele vem só com jogo de presilha, então você não tem suporte a push and pull. O suporte na verdade tem, você pode adicionar mais uma ventoinha, mas você precisa comprar o jogo de presilhas para prender a sua ventoinha. A ventoinha é de 90mm e tem duas opções de LED. Esse que a gente está mostrando para vocês é na cor azul, mas ele também tem na cor vermelha. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, ele tem o 0KZ2, né, que é na cor vermelha de LED, então você escolhe aí o de sua preferência. Vou deixar os dois aqui, e o preço dos dois é o mesmo, diferente da cor, seja azul ou vermelho. Os dois são R$ 89,00, então joga ele aí a R$ 10,00 a mais do que o 0KZ1. Na prática, na hora dos testes, vocês vão poder ver se isso vai valer a pena, se vai se refletir no desempenho. Acredito que é isso aí, informações sobre o 02. Tem o Z3, tá? O Z3 a gente já vê que ele tem umas características mais diferentes, ele já é um pouco mais trabalhado, não? Um CPU Cooler um pouquinho diferente já, aqui tá a caixa dele, ó. O Z3, vocês podem ver que já dá pra ver nos detalhes que ele é na cor preta. Ele tem um pouco mais de peso, né? Porque a gente vê que ele é mais trabalhado já, né? Ele tem uma dissipação maior, ele trabalha com heat sinks um pouco maior. Os heat sinks e os dissipadores dele aqui, né? Os heat pipes são todos na cor preta. Então isso aqui dá uma estética bem bacana dentro do gabinete, não fica como os outros, né? Que são prateados. Deixa eu deixar aqui que daí vocês veem ali, ó, a diferença, ó. Ele tem os dissipadores todos pretos, enquanto esse aqui é prateadinho. Esse aqui fica melhor esteticamente dentro do seu gabinete. É mais pesado também, então a gente vê que tem mais material. E logo por ter mais heat pipes, né, também. A gente tem aqui no total, são três heat pipes que atravessam o nosso CPU Cooler. Eles começam aqui na parte de cima e vão até a base lá na parte de baixo. Que vocês vê os três atravessando. Os outros modelos que a gente viu, ó, são todos com duas.
Então isso aí talvez vai interferir bastante na questão do desempenho, tá? Da temperatura, provavelmente ele vai segurar temperaturas mais baixas aí do processador. Na parte da instalação é o mesmo esquema que os outros que eu falei para vocês, é bem fácil, você através de 2 presilhas, né? É aquele sistema que a gente encontra nos coolers, que nem nos coolers box da AMD. Então você chega aqui, chega no cima da tua placa-mãe e consegue fazer toda a instalação. Você não precisa remover sua placa-mãe do gabinete para fazer a instalação do CPU Cooler. A ventoinha dele também é grande, já é uma ventoinha de 120mm na cor preta, não possui LED a ventoinha e é bem bacana, tá? Dá um estilo bem dark mesmo, porque combina, né, o processador ali que é o dissipador nela, né, que é na cor preta, com o cooler mesmo, né, que é na cor preta. Você vê que a ventoinha toda trabalhada, né, uma ventoinha bem caprichada realmente da PCIe. Todos eles, tá, são com conectores PWM, ó. Aquele cabinho padrão que você liga diretamente na sua placa-mãe. Esse cabinho aqui, ó. É um cabinho 4 pinos. Isso aí é para você poder fazer o controle da rotação, né? E ter o controle do automático. Esse aqui ele não vem com jogo de presilhas extra também, então você não tem como fazer o push and pull, a não ser que você compre essas presilhas prateadas extra em algum outro lugar aí, ou repõe estoque. Talvez a PCS até tenha isso aí no site deles, eu não dei uma olhadinha. Qualquer coisa deixo o link na descrição para vocês. Mais um jogo de presilha. Você tem esse jogo de presilha, você consegue instalar mais uma ventoinha dessa aqui. Mas a ventoinha é bem bacana, tá? Promete ser bem silenciosa. Na verdade, todos esses CPU coolers aqui, né, pelo que a gente viu aí, eles já são bem silenciosos nos testes, né? Vamos deixar ele aqui no canto e vamos para o Z4 agora. Bom, agora vamos para o Z4, tá? Z4, como vocês podem ver, tem a maior caixa entre todos eles, né? Ele não é o mais top é o Z5 ali, né? É bem bacana também. Vou deixar aqui na caixa para vocês. Como todos eu falei para vocês, aí, todos eles suportam coolers, processadores 1151 do seu CAT, né? Então isso é bem bacana. A gente está procurando, o pessoal está preocupado aí com CPU coolers que suportassem os novos processadores Skylake. E esses coolers aqui da PCS, todos eles suportam, tá? A gente já vê aqui detalhe estético, tá? Ele é bem bacana mesmo. Ele tem os detalhezinhos vermelho, mantém aquele design bem clean, né? Todo black ali com os dissipadores, os heat sinks, né? Os heat pipes, todos na cor preta, ó. Vocês podem ver, isso aí esteticamente dentro do gabinete fica muito bonito. Ventoinha também toda trabalhada, ó. A ventoinha dele é muito bem trabalhada, ela tem os detalhes assim todos emborrachados. A gente vê que é tudo emborrachado, tudo isso aqui para garantir um silêncio maior dentro da sua máquina. Então a máquina fica mais silenciosa, a ventoinha rotaciona menor, não tem tanto atrito, então gera menos ruído, ou pelo menos promete isso aí, né? Ele vem com um jogo de presilhas extra, então para você poder adicionar mais uma ventoinha, você pode comprar mais uma ventoinha da PCIe lá no nosso site e adicionar aqui na parte de trás fazendo um push and pull. Isso aí promete talvez um ótimo desempenho. Heat pipes aqui são um total de 4, daquelas cortadas lá embaixo, todas de cobre, entrando em contato direto com o nosso CPU para fazer a refrigeração. É bem bacana. Então o Z4 aí promete ter um ótimo desempenho. Vamos ver como é que vai ficar isso aí na prática. E agora vamos para o mais top, né? Que é o Z5. Questão do preço do Z4 tá aí R$215 antes que eu me esqueça. Esse aqui é 215, o Z3, se eu não me engano, é R$149. É um ótimo custo-benefício também, até porque ele já tem os dissipadores tudo preto, então dá aquele design bem clean dentro do seu gabinete. Vou deixar ele aqui no canto, né? Vamos vir mais pra cá para mostrar agora o Z5 para vocês. Esse é o mais pesadão, tá? Mais parrudão. Esse aqui é a caixa dele. Uma caixa mais larga, diferente dos outros que é mais fininha, né? Esse aqui é a caixa um pouco maior. Tá, eu já tenho review, acho que é unboxing, se eu não me engano, do Z1 ou Z2. Se eu tiver aqui, eu já deixo os links aí pra vocês. Tá saindo ainda, não foi editado. Z3, Z4, Z5 ainda, os unboxing. E a gente já tá lançando os testes aí pra vocês, que o pessoal tá afoito aí já querendo os testes, né? Então esse aqui é o Z5, é o maior de todos os CPU coolers, ó. Ele já vem com push and pull, já a PCS já manda com ele. A ventoinha também é a mesma que vai aqui no modelo Z4, que é uma ventoinha de 120mm com detalhes emborrachados, né? Tudo em vermelho, garantindo aí um silêncio maior dentro da sua máquina. E trabalham com o sistema push and pull, que pode prometer uma temperatura muito boa, né? Deixa eu ver aí, olha os detalhes dele, que bonito que é. O cooler dele, os dissipadores dele é prateado, na verdade é um prateado bem escuro, né? Mas ainda assim é prateado. Eu acho que se fosse na cor preta seria mais interessante, mas pelo menos esse aqui nosso é na cor prateada. Dissipadores são dissipadores um pouco mais largos aqui, na verdade os heat pipes, né? São ainda assim 4 heat pipes atravessando o nosso CPU, só que são heat pipes um pouco mais espessos, a gente vê que é um pouco maior. E aqui na parte de baixo tem uma base, então eles entram em contato com essa base, que a base vai estar em contato direto com o nosso CPU. Então é um sistema um pouquinho diferente, só para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu pegar o Z4 e comparar aqui para vocês, ó. Olha a diferença da base deles. Tá vendo? Tanto o Z4
Enquanto os Z5, eles precisam da plaquinha que acompanha junto com o cooler, então ele tem aquela plaquinha para você pôr na parte de baixo da placa-mãe, para você poder passar os parafusos aqui e fazer a instalação deles. Então é necessário você retirar a placa-mãe para poder fazer a instalação desses CPU coolers, diferente do Z3, Z2 e o Z1 que você não precisa. Praticamente é plug and play. Chega dentro da placa-mãe, chega em caixas presilhas, conecta a alimentação da ventoinha e está funcionando. Esse aqui é o que promete ter o melhor desempenho, tá? Ser o mais gelado entre todos, né? O CPU cooler mais top aí da PCS, com duas ventoinhas de 120mm. A gente vai poder ver isso agora na prática para vocês. A gente vai fazer basicamente 4 testes para vocês: Intel Burn Test, teste em IDLE, na verdade vão ser 5, né? Porque IDLE ele ocioso no sistema vai contar como teste. Então são 5 testes. Intel Burn Test, processador IDLE, Cinebench, que é um teste sintético de renderização. Então a gente vai ter uma comparação do sistema ocioso, sistema em máximo desempenho no Intel Burn Test e um sistema de renderização que seria o Cinebench. Além disso, a gente adicionou 2 jogos, Shadow of Mordor e o Far Cry Primal, que tem benchmark fixo, então a gente consegue comparar depois eles em gráfico aí para vocês e acredito que vai ficar bem justo dessa maneira. Esse CPU cooler aqui, que é o Z5, ele está custando R$ 299 no nosso site, o link está na descrição também, do mesma forma que todos os outros CPU coolers aqui estão no nosso site. Agradecemos aos parceiros da PCS Brasil por ter enviado todas essas samples aqui para nós, para a gente poder fazer todos os testes para vocês, né? O pessoal tá com muita dúvida mesmo de como é que é a temperatura desses processadores. Em breve vocês vão ver mais alguns outros testes que vão ficar interessantes. A gente pode comparar inclusive com outros CPU coolers. Esses aqui a gente vai comparar com o Cooler Box para ficar bem justo aí, a gente saber também qual que é a diferença e qual que é a vantagem que é você migrar do seu Cooler Box Intel, né, por um CPU cooler aí da PCIe, nova linha, 0K. Vamos ver nos testes aí como é que vai ficar essa temperatura agora. Vou deixar a tabela aqui na tela para vocês e eu vou comentando um pouco das temperaturas desses CPU coolers aqui em um processador i7 4790K com 8 GB de memória, uma bancada padrão, processador em estoque, sem overclock nenhum, que não vai fazer diferença. A gente quer saber qual a diferença de performance entre um cooler e outro. Então, em estoque ou em overclock, ele talvez não vai fazer tanta diferença. Então agora eu vou mostrar a tabela aqui para vocês. Essa mesma tabela que vocês estão vendo agora aqui na tela é a tabela que eu tenho aqui na mão, tá? Só que essa aqui é a original, que eu anotei todas as informações. Tá? Então vamos fazer da seguinte forma: eu tô com a tabela aqui comparando o Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e o Cooler Box, tá? Em IDLE, Intel Burn Test, Cinebench, Far Cry Primal e Shadow of Mordor. Eu vou falar para vocês a temperatura média e a temperatura máxima em cada um deles na sequência: Z1, depois Z2, Z3, Z4 e Z5, tá? Então, em IDLE, ocioso dentro do sistema, o Z1 teve 38 de média e 42 de máxima, tá? No primeiro teste ali, que ele é ocioso. Então vamos comparar com a máxima, que eu acho que foi mais interessante. Vocês estão vendo a média e a máxima, eu vou falar só a máxima pra gente. 42 de máxima, Z1, Z2 teve 42, então manteve a mesma temperatura. A gente já vê que a temperatura do Z1 pro Z2 se manteve igual, basicamente só mudou o LED ali de um pro outro, R$10 ali a mais, pelo menos nesse primeiro teste ocioso dentro do sistema, né? Z3 são 41 graus, diferença de 1 grau, ali uma temperatura muito pequena na diferença, né? 42 graus no modelo Z4 e 44 graus de máxima no Z5. Ele tem uma temperatura um pouquinho maior no pico, mas em compensação na média, pelo que eu vi aqui, ó, ele foi o que teve a menor temperatura na média. Ele teve 34 de média, enquanto os outros 36, 37, 38 e 38 graus. Então na média ele foi a menor temperatura, mas na máxima ele foi o maior, aí, com 2 graus de diferença para os outros CPU coolers. No Intel Burn Test, que é o que faz o estresse máximo, é ele que vai pegar a temperatura máxima. Ele simula um teste semelhante, assim, dizemos, ao Prime 95, para a gente pegar o pico máximo de temperatura que o processador teria. O i7 eu escolhi o 4760K logo porque ele e o 4770K são processadores extremamente quentes que batem facilmente 100 graus em um cooler box, quando bem estressados ali, né, mesmo em estoque. Então eu peguei ele para a gente poder ter uma temperatura com processador extremo. Então a temperatura que você está vendo aqui provavelmente vai ser menor na tua casa se você tiver um 6300, um 8350, um i5 ou um outro modelo de 7 mesmo. O 6700K eu sei que é um pouco mais gelado que esse 7 que a gente utilizou, então dá pra você ter uma ideia boa já de como é que vai ser a temperatura aí na tua casa. O máximo que vai ter é isso aqui de temperatura. Primeira temperatura aqui do Z1 no Burn Test foi 100 graus de temperatura máxima, isso mesmo, 100 graus de temperatura máxima. No Z2 foi 99 graus, 1 grau de diferença, 83 graus no modelo Z3, 78 graus no modelo Z4 e 75 graus no modelo Z5, tá? O modelo Z5 aí sendo o mais gelado dentre todos eles. A diferença do Z5 pro Z4, uma diferença bem pequena ali de máximo, hein? Então dois coolers aí que talvez vão brigar feio aí na questão do preço, aí se vai valer a pena ou não. Pelo que eu tô percebendo, os dois estão extremamente próximos durante os testes. Na questão do ruído, né, dentro da nossa bancada ali, a gente não colocou eles dentro do gabinete, mas em cima da bancada a gente não conseguiu ouvir basicamente nada. Por incrível que pareça, o que mais fez barulho foi o Z5 mesmo, mas acredito que é por ele ter duas ventoinhas, né? Então ele fez um pouquinho mais de ruído, mas assim, ainda assim bem imperceptível o ruído. Os outros aqui foram extremamente silenciosos em todos os testes.
No Cinebench, 69 graus dos modelos Z1, 70 graus do modelo Z2, então o Z2 aí teve 1 grau a mais do que o Z1, isso aí fica na margem de erro, muito provavelmente. 62 graus no modelo Z3, então o Z3 a gente vê que tem uma boa diferença já para o modelo Z2, tá? Teve uma diferença aí de 8 graus de um para o outro na temperatura máxima, que é bem bacana mesmo. A gente já vê uma grande diferença já e que talvez valeria a pena um upgrade, pensar em pegar um de um ou outro aí, né? 60 graus do Z4 para o Z3, então diferença pequena, 2 graus, talvez valha a pena, a diferença de preço dos dois é menos de 100 reais, então tá bacana ainda a diferença. E no modelo Z5 são 60 graus de temperatura máxima no Cinebench, tá? Então 60 graus, a mesma coisa do Z4. Como eu falei pra vocês, Z4 e Z5 estão numa briga acirrada. Mesmo esse aqui tendo mais dissipação e tendo duas ventoinhas, a gente viu que não tá fazendo tanta diferença assim na prática. A temperatura máxima dos dois está extremamente parecida. Agora vamos para os testes em jogos, tá? A gente pegou dois jogos aí que já simulam muito bem aí o que é um cenário da tua casa, tá? Você vai poder rodar vários jogos aí. A gente pegou um benchmark fixo para poder depois comparar nos gráficos de maneira bem justa, né? Fazer um gráfico bem certinho para vocês e ficar uma coisa bem linear, né? Se fosse uma gameplay, talvez ficaria diferente o desempenho entre um e outro, né? Poderia variar muito. Então a temperatura dentro do processador, dentro de jogos ali, não é a máxima que a gente vê em benchmarks. Porque dentro de jogos ele não é muito estressado, ele fica 20, 30% de uso, né, dentro dos jogos. Vamos lá, no primeiro teste aqui então no Far Cry Primal no benchmark fixo, o Z1 teve 61 graus de máxima, o Z2 teve 58 graus de máxima, 3 graus de diferença, já é uma diferença aí razoável, né? O Z3 aí que se promete um ótimo custo-benefício teve 50 graus de máxima, então 50 graus para 58 para 61 é muita coisa, já é uma diferença gigantesca e talvez valha a pena aí você mudar o seu investimento aí, se você estiver pensando em pegar um desses coolers aqui para jogos, né? A gente vê que é uma diferença realmente bem grande, né? Vamos ver no final de tudo aí como é que vai ficar. Z4 com 53 graus, então ele teve uma temperatura um pouco mais alta do que o Z3. Isso aqui é até meio que estranho, né? Teve 48, pode variar mesmo, né? Essa questão da temperatura, mas ele teve uma temperatura um pouquinho mais alta. E o Z5, incrível que pareça, também teve uma temperatura um pouco mais alta. 47 graus de média, né? E 53 graus de máxima, empatando ali com o Z4. Então o Z3 ali realmente nessa temperatura máxima ali, ele teve um ganhozinho, né? Foi o que teve melhor, pelo menos no teste do Far Cry Primal, né? Agora no Shadow of Mordor no benchmark fixo, o Z1 teve 51 graus, Z2 teve 52 graus, teve uma diferença ali de 1 grau de um para o outro. O Z2 foi 1 grau mais frio, né, do que o Z2 durante o teste ali. Você também pode variar, porque como eu falei, né, quando a gente está trabalhando com jogos, o uso do processador não é utilizado 100%, não está em carga máxima. Então essa flutuação ali de números ali, né, acaba que fica variando. É interessante a gente ver em benchmarks mesmo, que lá a gente estressa 100% do processador. Ali sim a gente consegue ver qual que é o desempenho máximo que o cooler vai conseguir entregar em cima de um processador. No Z3 foi 48 graus, dá 4 graus de diferença para o modelo Z2, já é bem bacana aí também. O Z4 foi 48 graus, empatando ali com o Z3, e o Z5 foi 47 graus, 1 grau de diferença para o Z4. Aí a gente finaliza todos os nossos testes. Na tabela ainda tem para vocês aí a comparação com o Cooler Box, então vocês podem ver a diferença comparando ali com o Cooler Box, todos esses CPU Coolers. Assim, eu me arrisco a falar tranquilamente, tá? O grande custo-benefício aqui entre todos esses CPU Coolers aqui, pelo que eu pude notar, assim, que vai dar um desempenho muito bacana e não tem um preço tão agressivo, seria o Z4, tá? O Z4 tá na faixa de R$215, muitas vezes, na maioria dos testes, ele dá quase que empate técnico com o Z5, que tá R$299, são 70, 85 reais de diferença de um para o outro, e acaba que, mesmo esse aqui, o Z5 tendo duas ventoinhas, né, esse aqui consegue entregar um desempenho extremamente semelhante a ele. Talvez em um sistema mais fechado, algum sistema mais robusto, né, esteticamente o Z5 é realmente muito mais bonito, muito mais chamativo, é um cooler muito maior, né, mas o sistema ainda consegue segurar muito tranquilo com o Z4. Então, assim, nosso custo-benefício hoje, se a gente for falar para vocês, se for para escolher hoje, vale a pena você tentar investir já num Z4, talvez não pegar um outro cooler de entrada, dependendo do valor que você tem para investir. Se você tem dinheiro suficiente para investir no teu orçamento em um Z5, um Z4, vai de Z4 tá tranquilo. Se você procurar algo mais robusto, mais chamativo, vai com o Z5. Custo-benefício mesmo aqui, os mais baratos aqui são o Z3, Z2 e o Z1, tá? São coolers mais de entrada. O Z1 particularmente ele dá pouca diferença para um cooler box, mas a temperatura máxima. Na temperatura média a gente vê ali que tem uma diferençazinha bacana já, que pode garantir uma boa estabilidade no sistema. Fora que com o Z1 você já consegue arriscar um overclockzinho em um processador aí mais custo-benefício, por exemplo um 6300, um processador i3, algum outro processador já consegue arriscar fazendo um overclockzinho mesmo que por BSLK, né? Agora se você procurar alto desempenho mesmo, né, que é um CPU cooler que vai garantir uma temperatura bem melhor, a gente viu ali por exemplo, ó, o Z4 e o Z5 conseguem segurar tranquilo o processador i7 ali com temperaturas abaixo de 60 graus, em boa parte dos testes, principalmente em jogos, né? Em benchmark fixo a gente também vê uma temperatura muito baixa deles, então dá pra ver que é um ótimo custo-benefício. O Z4 e Z5 conseguem segurar tranquilo. O Z3, Z2 e Z1 estão um pouco mais afastados, então basicamente assim, a gente trabalha em blocos, tá?
Z4 e Z5 está no bloco, o Z3 está isolado em um outro bloco aqui, e bem próximo aqui já Z2 e o Z1, tá? Que é outro bloco. Então, os níveis de CPU coolers que a gente tem é esses aqui, tá? Esse aqui é a grande diferença de um para o outro, é a questão do LED. Esse aqui está um nível de temperatura um pouco melhor do que o Z2 e o Z1, e já aqui pulando para o Z4 e para o Z5, os dois estão extremamente próximos também na questão de temperatura. Se você procurar algo mais custo-benefício, mais barato, que vai te entregar quase a mesma performance, vai com o Z4. Agora, se você quer um CPU cooler mais robusto, mais chamativo, pega o Z5. Então é isso aí, pessoal. Agradecemos mais uma vez o pessoal da PCIS, porque nos fornece todos os CPU coolers aqui pra gente mostrar a análise para vocês. É a primeira análise que a gente faz de CPU cooler, então quero saber o feedback de vocês, o que vocês acharam da nossa análise. A gente vai utilizar essa base de dados aqui para comparar com outros CPU coolers aí do mercado, water cooler também, então a gente pode fazer outros comparativos aí para vocês. A gente está esperando chegar a nossa máquina de medir decibéis aí pra gente medir as ventoinhas, mas particularmente já aviso vocês aí que as temperaturas, né, e a questão do ruído desses processadores aqui foi bem tranquila. Nossa sala aqui tem um ar-condicionado ali, a gente fez com uma temperatura de 25 graus no ar-condicionado para ficar mais próximo da maioria das regiões que a gente tem pelo Brasil, né? Mesmo não sendo a temperatura mais próxima aqui do sul do Brasil, porque o sul do Brasil é 20 graus ali, geralmente é a temperatura que a gente roda os testes aí, porque é a temperatura que fica aqui nessa região, né? Mas a gente fez no ar-condicionado aqui, a sala talvez não seja o método mais específico, mais correto de fazer todos esses testes com CPU cooler. Acho que o certo seria um cluster, né? A gente coloca tudo isso aqui dentro de um cluster e fazer os testes com temperatura controlada, umidade controlada, mas é o que a gente tem para hoje. A gente está mostrando aí para vocês todos os dados. Então espero que vocês tenham gostado desses testes. Deixe seu feedback lá embaixo, passa na página da PCIS, dá um joinha lá. Agradece por eles terem enviado todos esses CPU coolers aqui pra gente. Se você não é inscrito aqui no canal, não esquece de clicar aqui em cima agora, se inscreve, ou clica aqui embaixo, se inscreva no canal e deixe seu feedback lá embaixo nos comentários, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos se você achou interessante. Acredito que é isso aí, pessoal, e até a próxima.